Por isso decidimos pedir aqui ao nosso orador, que é sempre uma reserva nestes momentos, quem pode falar sobre estes temas, e lembramos-nos sempre do mesmo. E por isso é muito bom terminarmos este mês de maio com esta palestra, com esta oportunidade e com esta graça de novos santos na Igreja e para Portugal em particular. Estávamos aqui a discutir na mesa, não sei se vocês leram ou ouviram o discurso do Ronald Reagan na Assembleia da República em 1985, onde faz uma referência à Fátima, e se não leram, vão ao site da Renascença e por favor vejam, porque é verdadeiramente assombroso e muito marcante. Algumas breves notas. Atingimos nos pagamentos pontuais 1000 empresas. E essa meta milenar do Diploma 1000, do Compromisso de Pagamentos Pontuais, foi atribuído à Herdade Maria da Guarda, dos nossos associados, João e Maria Cortês Rolão, que estavam para estar presentes hoje aqui, mas não podem estar porque faleceu o pai do João, e portanto, hoje mesmo, e portanto não podem estar presentes. Mas não é uma meta, é um caminho que se faz e vamos continuar a crescer. Fizemos também em maio o primeiro fórum das empresas familiarmente responsáveis em Portugal e neste momento estão em processo de certificação 5 novas empresas. A Brisa, a José de Mel Saúde, a Aveleda, a Moraes Leitão Advogados e a Praxer. É um instrumento de gestão e que vai contribuir para o bem-estar e o progresso das empresas e para o bem-estar das nossas famílias e dos seus colaboradores. Continuamos em atividade por todo o país e a nossa missão é semear nos corações daqueles que acolhem os nossos convites. Portanto, tragam convidados e convidem novas pessoas para virem e estarem presentes, mas para terem presente, em maio e junho, vamos ter 7 almoços e jantares de debate. E vamos ter, nos vários núcleos, e vamos ter o lançamento dos núcleos de Santarém, Setúbal e Chaves. Os nossos núcleos estão a ter um apoio excepcional da Igreja, dos bispos, e estes núcleos também têm um apoio excepcional dos bispos. Dizer-vos que o próximo almoço que vai ser aqui vai ser com a presença do Henrique Monteiro, do Expresso, no dia 20 de junho. Não quero errar no tema, mas é sobre verdade e deontologia jornalística, como é que navegamos nesses desafios e nessas áreas. E pronto, agradecer ao João Luís a presença, obrigado, é uma palavra gasta, mas vamos ouvir Fátima, o mundo, o Papa Francisco, enfim, tudo isso. Obrigado, João Luís. Obrigado. O Papa veio a Fátima, acho que deram por isso. E agora a nossa tarefa, a tarefa que nos deixou, é a tarefa de agora meditarmos, pensarmos nesta outra maneira de olhar para a mensagem de Fátima. Já conhecemos a mensagem de Fátima vista por vários Papas e o Papa Francisco também quis dar a sua interpretação, a sua forma de olhar do seu ponto de vista, daquilo que nós já conhecemos das outras intervenções. E portanto o que eu queria fazer hoje é muito rapidamente rever o essencial daquilo que ele disse, daquilo que nos trouxe nesta viagem e nos ajudar também agora a começar esta meditação sobre Fátima pelos olhos do Papa Francisco. E começo por uma pergunta um bocadinho estranha, mas quem é que veio a Fátima? Quem é a aparição de Fátima? Os pastorinhos desde o princípio nunca tiveram dúvidas. Eles perguntaram em maio quem ela era e ela disse: sou do céu. Depois em julho disse: em outubro direi quem sou e o que quero. Portanto, em julho diz que vai dizer em outubro. E em outubro finalmente apresentou-se como a Senhora do Rosário. Mas como toda a gente sabe, logo no primeiro dia a Jacinta não se conseguiu aguentar e disse: nós vimos Nossa Senhora. Os pastorinhos nunca tiveram dúvidas. Só em outubro é que realmente sabem, porque até então a Senhora não tinha dito quem era, mas os três sabiam que era Nossa Senhora. E vale a pena ter consciência de que é isso que leva lá o povo.
ao contrário, vamos já falar nisso, mas ao contrário da maior parte das desaparições, nós sabemos tudo o que a senhora disse em Fátima. Mas só soubemos muito tarde. Só depois de 20 anos das aparições, nos finais dos anos 30, princípios dos anos 40, é com as memórias da irmã Lúcia, nós começámos a saber o que tinha acontecido realmente. E, enfim, só no ano 2000 é que tivemos a relação completa. Mas o povo não precisava disso. Aliás, ainda hoje a maior parte das pessoas que vão lá nem sequer leu as memórias da irmã Lúcia. Vão lá porquê? Porque Nossa Senhora apareceu ali. E também não é preciso mais, porque a gente sabe o que é que ela quer. A gente já conhece. E, portanto, simplesmente saber que ela esteve ali, a gente vai lá para falar com ela. Mas o Papa, na saudação da Missa das Velas, portanto, no dia 12 à noite, levanta uma questão muito pertinente, que é: qual é a Maria que veio a Fátima? Quem é que nós procuramos em Fátima? Podemos dizer que a resposta, feita numa estrutura típica do Papa Francisco, com dicotomias, que ele gosta muito destas comparações, é um condensado de teologia mariana. Enfim, esta foi uma das coisas mais citadas, mas vale a pena ler completamente. Será que quem apareceu a uma mestra da vida espiritual, a primeira que seguiu a Cristo pelo caminho estreito da cruz, dando-nos o exemplo, ou uma senhora inatingível, consequentemente inimitável? É a bendita por ter acreditado, sempre e em todas as circunstâncias, nas palavras divinas, ou uma santinha a quem se recorre para obter favores abaixo de preço? É a Virgem Maria do Evangelho, venerada pela Igreja orante, ou uma esboçada por sensibilidades subjetivas que a vêem segurando o braço justiceiro de Deus, pronto a castigar, uma Maria melhor que Cristo, visto como juiz impiedoso, mais misericordiosa que o Cordeiro imolado por nós? E o Papa não se contém, porque depois de fazer estas três dicotomias, que eu já vou voltar, fica de tal maneira indignado com esta última, que desvia para aí o resto da reflexão, e fica indignado e diz assim: grande injustiça fazemos a Deus e à sua graça, quando se afirma em primeiro lugar que os pecados são punidos pelo seu julgamento, sem antepor, como mostra o Evangelho, que são perdoados pela sua misericórdia. Devemos antepor a misericórdia ao julgamento, e em todo o caso o julgamento de Deus está sempre feito à luz da sua misericórdia. Naturalmente a misericórdia de Deus não nega a justiça, porque Jesus tomou sobre si as consequências do nosso pecado juntamente com a justa pena. O pecado é horrível, mas Ele é que sofreu a pena que nós merecíamos. Não negou o pecado, mas pagou por nós na cruz. Assim a fé que nos une à cruz de Cristo, ficamos livres dos nossos pecados. Ponhamos de lado qualquer forma de medo e temor, porque não se coaduna com o que é amado. Eu estava a falar sobre teologia mariana, mas esta última interpretação foi de tal maneira chocante que desviou para o lado. Mas por isso mesmo temos que ter sempre a atenção a quem é que nós rezamos em Fátima, a quem é que nós rezamos quando rezamos a Nossa Senhora. Quem é a verdadeira Maria? É a mestra de vida espiritual, a primeira que seguiu Cristo pelo caminho estreito da cruz, dando-nos o exemplo. A bendita por ter acreditado sempre em todas as circunstâncias nas palavras divinas. A Virgem Maria do Evangelho, venerada pela Igreja orante. E esta tem uma importância crucial. É muito curioso que o Papa Francisco diz de uma forma claríssima, quase contundente, e não é com palavras dele, a gente já o conhece com frases contundentes, mas desta vez, talvez a frase mais contundente de todas as suas intervenções em Fátima, é com palavras de Paulo VI. Logo a seguir, na mesma bênção das velas, ele diz: na verdade, se queremos ser cristãos, devemos ser marianos. Isto é, devemos reconhecer a relação essencial, vital e providencial que une Nossa Senhora a Jesus e que nos abre o caminho que nos leva a Ele. E isto é uma citação de uma coisa que o Papa Paulo VI disse na visita ao Santuário de Nossa Senhora de Bonária, em Calgary, em 1970, portanto há muitos anos. Se queremos ser cristãos, devemos ser marianos. E o que é que a senhora veio cá fazer? O Papa, na homilia dia 13, resumiu muito bem o que é que a senhora veio cá fazer de uma maneira mesmo típica do Papa Francisco. Diz assim: a Virgem Maria não veio aqui para que nós a víssemos. Para isso temos a eternidade inteira. Naturalmente, se formos para o céu. Pequeno detalhe para o caso dos mais estarem distraídos. Não vale a pena ver Nossa Senhora aqui, tem a eternidade toda. Então o que é que ela veio fazer? Ela, antevendo e advertindo-nos para o risco do inferno, onde leva a vida tantas vezes proposta e imposta sem Deus e profanando Deus nas suas criaturas, veio lembrar-nos a luz de Deus que nos habita e cobre. O Senhor não vem cá para se mostrar, veio cá
para nos lembrar o inferno que nós construímos com esta nossa vida sem Deus, mesmo que vamos à missa ao domingo e o resto do tempo não temos Deus. Às vezes até profanando a Deus nas suas criaturas, e mais grave por sermos cristãos. É isto que a Senhora veio fazer, que podemos resumir em duas coisas. Nossa Senhora em Fátima faz duas coisas, um aviso e uma solução. O primeiro ponto é um aviso. Nossa Senhora veio-nos avisar. Só para relembrar, todos sabem, mas vale a pena sempre repetirmos estas coisas uns aos outros, a Fátima é uma relação particular. Isso quer dizer que é muito inferior à relação divina que, plena, pública, existe na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição, segundo o Catecismo. Portanto, a Senhora não vem cá revelar novos dogmas de fé, não vem cá citar coisas novas, vem cá para outra razão. É uma relação particular. E qual é o sentido da relação particular? São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, explica isto com toda a clareza. Diz assim: em todos os tempos, nunca faltaram pessoas com o espírito da profecia, não para a declaração de qualquer nova doutrina da fé, mas para a direção dos atos humanos. Portanto, a finalidade das relações particulares nunca é dizer outra vez aquilo que já se sabia, ou dizer coisas novas, que isso então seria horrível. A relação está plena no fim do Apocalipse, quando o último apóstolo morreu, estava feita a relação de Cristo, mas vem para dirigir os atos humanos. É esse o propósito. E no caso de Fátima isso é particularmente evidente. Quer dizer, Nossa Senhora vem falar dos assuntos de que falam os jornais. Vem falar da guerra, vem falar da Rússia, vem falar da perseguição à Igreja, vem falar de problemas concretos. Vale a pena ter consciência que Fátima, e também mais muito rapidamente, eu vou andar mais depressa nestes assuntos, depois voltarmos ao que o Papa disse, mas para falar do aviso não é possível referir, senão olhando mesmo para aquilo que aconteceu e para aquilo que foi dito. Fátima é praticamente única nas várias revelações que Nossa Senhora tem nos últimos séculos. Como sabem, a Nossa Senhora tem aparecido sucessivamente em vários movimentos da Igreja, sempre no mesmo tom, sempre com características comuns, mas Fátima neste quadro tem uma separação, uma distinção notável. Primeiro pela rapidez dos efeitos. A presença dos peregrinos, que eram 50 logo em junho, a segunda aparição, sobe rapidamente e diz-se que as estimativas dizem que o milagre do Sol terá sido visto por 70 mil pessoas. Desde então para cá, uma multidão. Portanto, o milagre do Sol e a enorme divulgação que isso teve faz de Fátima imediatamente um acontecimento mundial, ou nacional indiscutivelmente e rapidamente mundial. Depois a continuidade destas visões. Como sabe, a irmã Lúcia continua a ter visões, vai viver muito mais tempo. Ela nasceu em 1907, morre em 2005. A terceira parte do segredo só é revelada no ano 2000. Temos uma continuidade de processo e que entre nós, este agora é um atrevimento meu, mas eu estou convencido que o segundo século de Fátima vai ser o século da Lúcia. O primeiro século de Fátima foi o século dos pastorinhos, Francisco e Jacinta, mas o que a gente sabe sobre o Francisco e Jacinta foi a Lúcia que contou. A única pessoa que falou com a Nossa Senhora foi a Lúcia. A Jacinta só ouvia, não falava, e o Francisco nem sequer ouvia. De facto, o mistério de Fátima está centrado na pessoa da Lúcia, a qual esteve sempre na sombra, porque foi ela que levou a luz, quer dizer, foi ela que contou. E, portanto, nós não sabemos quase nada sobre a Lúcia. E só agora é que se vai começar a revelar. Vai começar a avançar o processo de beatificação. Na biografia que foi publicada há pouco tempo, há poucos meses, há um ano e tal, pelo Carmelo de Coimbra, sobre a história da Lúcia, está revelada a existência de um livro chamado O Meu Caminho, que ela terá escrito e que não está publicado. Essa biografia usa intensamente esse texto e, portanto, já sabemos muito do que está nesse texto, mas de facto ainda não conhecemos esse texto. Portanto, ainda haverá coisas muitas para descobrir, exatamente desta longa longevidade da Lúcia e do que ela tem de referência. E depois, em terceiro lugar, pela presença da Igreja. 6 visitas papais, 4 papas cá vieram. Isso em si não é extraordinário, embora já seja a distinguir da maior parte dos outros santuários. Mais extraordinário ainda é o facto de a Nossa Senhora de Fátima, a imagem da capelinha, já ter ido 3 vezes a Roma, 2 vezes a pedido do Papa João Paulo II, em 84 e 2000, e a terceira pelo Papa Francisco, em 2013. Portanto, pela 3 vezes a imagem de Nossa Senhora já foi, da capelinha já foi a Fátima.
E ainda há uma novidade agora, enfim, além do Papa Paulo Pio XII ter sido sagrado bispo no dia 13 de maio de 1917, o que fez dele o Papa de Fátima, e agora Papas de Fátima já são poucos os que não são, mas ele foi o primeiro a ser chamado Papa de Fátima por causa disso. São João Paulo II ter levado um tiro a 13 de maio de 1981. Agora sabemos mais uma novidade, porque na viagem de volta para Roma, há uma jornalista amiga dele, argentina, que lhe lembra o facto de 13 de maio de 1992, nos 75 anos da primeira aparição, ser o dia em que o padre Jorge Bergoglio recebeu o telefonema do núncio apostólico a dizer que ele ia ser bispo auxiliar de Buenos Aires, terminando o seu exílio. Sabem que ele teve uma vida turbulenta na companhia e acabou um certo exílio na província, e ali deslocado, esse longo período doloroso foi terminado exatamente a 13 de maio de 92 com este telefonema do núncio. Em resposta a esta pergunta da jornalista, o Papa diz: não pensei na coincidência, só ontem, enquanto rezava diante da Senhora, lembrei-me que um 13 de maio recebi a chamada telefónica do núncio há 25 anos. Sim, não sei, mas disse, olha, e falei com a Senhora um pouco disto, pedi-lhe perdão por todos os meus erros e até um pouco de mau gosto em escolher as pessoas. Mas ontem é que me lembrei. Quer dizer, foi diante da Senhora, na capelinha, que o tipo se lembrou que tinha sido há 25 anos. Que tinha, exatamente no dia 13 de maio, 25 anos antes, tinha sido acontecido isto. E depois, enfim, Fátima tem esta enorme coincidência. Eu vou só muito rapidamente descrever um fenómeno extraordinário. Ainda estamos todos saiu agora um filme notável espanhol sobre Fátima, que tem uma enorme quantidade de dados destes, a enorme quantidade de coincidências. Eu não quero chamar-lhes milagres, mas são coincidências espantosas da história de Fátima com a história do século XX mundial, da história de Portugal, da história da Polónia. É uma enorme quantidade de fenómenos, tal como esta coincidência da história do Papa Francisco, que acontecem com Fátima. Enfim, só muito rapidamente dizer-vos que, mais uma vez, no voo de regresso a Roma, a jornalista portuguesa, Fátima Campos Ferreira, pergunta ao Papa: veio aqui a Fátima e agora vai falar com o Trump, o que é que lhe vai dizer? O que é que tem a ver? E ele responde: Fátima tem uma mensagem de paz, certamente, e levada à humanidade por 3 grandes comunicadores que tinham menos de 13 anos. Que pode esperar o mundo? Paz. E o que é que eu vou falar daqui em diante, de quem quer que seja? Da paz. O assunto é a paz. E só falando os mais escandalosos dessas coincidências, para não gastar muito tempo, o início do século XX, o fenómeno que lança a novidade deste terrível século XX, aconteceu exatamente em 1917, sobretudo com 2 factos concretos. A 2 de abril, a entrada dos Estados Unidos na guerra, a quebra do isolacionismo americano e a entrada na Primeira Guerra Mundial, e a 6 de novembro, a Revolução de Outubro. Sabem que o calendário não era exatamente o mesmo, e por isso é que a Revolução de Outubro foi em novembro. Os comunistas nem nisso acertaram. E entre estes 2 acontecimentos, quer dizer, entre a entrada da América, que mudou para sempre o planeta, e a Revolução Soviética, que mudou para sempre o planeta, dão-se as 6 aparições em Fátima. O fenómeno que segue é dramático. Temos a Primeira Guerra Mundial, os loucos anos 20, a Grande Depressão dos anos 30, a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial é um fenómeno quase cinematográfico, porque, como sabem, na Segunda Guerra Mundial corre tudo mal, e depois corre tudo bem. Não é? Quer dizer, a primeira parte é só derrotas em todo lado, e depois é só vitórias em todo lado. E o ano de charneira é o ano 1942, essencialmente por três grandes batalhas. A 4 de junho começa a Batalha de Midway, no Pacífico, uma batalha naval contra os japoneses, que é a primeira derrota dos japoneses e que altera completamente o curso da guerra no Pacífico. A 23 de outubro de 1942 começa a investida britânica em El Alamein, que é o início da reconquista, primeiro do Norte da África e depois pela Itália acima. E a 19 de novembro de 1942 começa a Batalha de Stalingrado, a investida russa na Batalha de Stalingrado, que levará à derrota do Terceiro Exército e toda essa batalha. No meio destas 3 batalhas, o Papa
Pio XII, numa mensagem radiofónica, a 31 de outubro de 1942, faz pela primeira vez a consagração do mundo e da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Aquela consagração tinha sido pedida em Fátima, estamos nos 25 anos das aparições, e o Papa faz a consagração do mundo exatamente no momento, no centro destes 3 acontecimentos que mudaram o curso do século. E esta consagração, Lúcia diz, não foi feita como Nosso Senhor tinha pedido. O Papa Pio XII volta a fazer a consagração a 8 de dezembro em São Pedro. Em 7 de julho de 52, no dia de São Cirilo e São Metódio, evangelizadores dos Lavos, volta a fazer a consagração da Rússia, exatamente aqueles que evangelizaram a Rússia. Em 52 ele faz essa consagração. O Beato Paulo VI, o primeiro Papa a vir a Fátima, faz a mesma consagração a 13 de maio de 21 de novembro de 64, no final da última sessão, na penúltima sessão da terceira sessão do Concílio Vaticano II, e volta a fazê-lo a 13 de maio de 67 aqui em Fátima. Mas em todos estes tempos, a irmã Lúcia que repete, não está feita porque falta a união com todos os bispos do mundo. O Papa João Paulo II, a 7 de junho de 81, ainda na clínica, na clínica levando o tiro, a recuperar do tiro, faz a consagração mais uma vez, no dia da comemoração dos aniversários do Concílio de Constantinopla e de Éfeso. A 8 de dezembro de 81 repete pessoalmente a consagração, mais uma vez, e a 13 de maio de 82, no Santuário de Fátima, uma vez, faz a mesma consagração, e a Lúcia diz sempre, falta a união com todos os bispos do mundo. Até que, em 84, a 25 de março de 84, depois de ter mandado uma carta a todos os bispos do mundo a pedir para fazerem a consagração com ele, pedindo a ida da imagem da capelinha a Roma, o Papa faz a consagração do mundo e da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Sabem que houve um bispo, já agora já está contado, houve um bispo que fez questão de se meter na fila do túmulo do Lenin, na Praça Vermelha, e enquanto estava na fila para ver o embalsamado, fez a consagração ali, no centro do problema, em 1984, na altura não era brinquedo, um bispo ir a Moscou. Bem, menos de um ano depois, a 25 de março de 84, é eleito, desculpem, 11 de março de 85, é eleito Mikhail Gorbachev como secretário-geral da União Soviética, do Partido Comunista da União Soviética, e sai toda aquela evolução que nós conhecemos. A pergunta mais importante nisto, e podemos continuar a colecionar estas coincidências, que são todas elas espantosas, é saber se já acabou. Tudo isto é o passado, não é? Será que já acabou? Aliás, o próprio documento mais importante, quer dizer, se querem ler só uma coisa sobre Fátima, a coisa mais importante para ler sobre Fátima é o documento da Congregação para a Doutrina da Fé, chamado A Mensagem de Fátima, publicada pelo Cardeal Ratzinger exatamente em 2000, a pedido do Papa, João Paulo II, com a revelação do terceiro segredo, com fotocópia do que a irmã Lúcia disse e tradução, no caso português não é preciso tradução, e depois tem um documento, análise teológica oficial da Mensagem de Fátima. E aí é dito claramente que o Cardeal Sodano, o Cardeal Bertone, no prefácio, diz que Fátima é sem dúvida a mais profética das aparições modernas, mas diz também o Cardeal Sodano que os acontecimentos que faz referência à terceira parte do segredo parecem pertencer já ao passado, já acabaram. E o próprio Cardeal Ratzinger também diz o que trata a mensagem de Fátima, os acontecimentos já passaram. Mas, por outro lado, o fenómeno continua presente, não é? Nossa Senhora disse que em outubro direi quem sou e o que quero. E aquela coisa que ela disse é: não ofendam mais a Deus, já está muito ofendido. É isso que ela quer, não ofendam mais a Deus, que ele já está muito ofendido. E basta olhar à volta para vermos como esse problema não está resolvido. De outra maneira, com outras questões, melhores ou piores, não nos compete a nós avaliar, mas esse problema continua a existir. Aliás, o Papa Francisco, mais uma vez, teve que responder a isto, no voo para
para de regresso a Roma, quando uma jornalista da Lusa lhe diz exatamente isto, quer dizer, eu veio aqui, Portugal é católico, estavam lá os católicos todos, e no entanto temos matrimónios homossexuais, a despenalização do aborto, e agora vamos começar a discutir a eutanásia, como é que vê isto? E o Papa responde, creio que é um problema político, e também a consciência católica não é uma consciência que por vezes pertence total à Igreja, e que por trás disso não há uma catequese matizada, uma catequese humana. Ou seja, o catecismo da Igreja Católica é um exemplo do que é uma coisa séria e matizada. Creio que é falta de formação e também cultura. Porque é curioso, em algumas outras regiões, pensa em Itália e em zonas da América Latina, que são muitos católicos, mas são anticlericais, é o trabalho também de catequese, de consciencialização, de diálogo, até de valores humanos. Isto continua a existir. Os avisos que a senhora faz, os avisos que nos fez em 1917, são hoje tão ou mais, até em certos aspectos, mais atuais do que eram em 1917. As crianças viram um inferno. As crianças viram uma montanha íngreme, uma grande cidade meio em ruínas e finalmente uma grande cruz de troncos toscos. Viram o anjo com a espada de fogo. E o cardeal Ratzinger, no documento que citei há bocadinho, diz: a possibilidade de que este mundo acabe reduzido a cinzas num mar de chamas hoje já não parece de forma alguma uma pura fantasia. O próprio homem preparou com as suas invenções a espada de fogo. Estamos a falar de uma coisa que não é do passado. Estamos a falar de uma coisa que está presente hoje em dia. Mas, de facto, a senhora não vem cá só para avisar. E, aliás, se viesse só cá para avisar também não era preciso, porque a gente tinha lido o jornal. Não é? E não era qualquer analista que consegue perceber isto. O que ela vem mesmo cá fazer foi apresentar a solução para estes problemas. E a solução para estes problemas são os 3 pilares da mensagem de Fátima. Oração, sobretudo o terço e os 5 primeiros sábados. Penitência pelos pobres pecadores. E consagração a Deus, em especial da Rússia, mas também de todos nós. E o Papa fala disto em Fátima. É isto que fala as intervenções em Fátima. Logo na saudação da Bênção das Velas, a 12 de maio passado, ele diz: sempre que rezamos o terço neste lugar bendito, como em qualquer outro lugar, o Evangelho retoma o seu caminho na vida de cada um, das famílias, do povo e do mundo. E na homilia do dia seguinte, ele cita a Jacinta nas memórias. Diz ele: nas memórias, a irmã Lúcia dá a palavra à Jacinta, que beneficiara de uma visão. E diz assim: não vês tanta estrada, tantos caminhos e campos cheios de gente a chorar com fome e não têm nada que comer? E o Santo Padre numa igreja diante do Imaculado Coração de Maria a rezar, e tanta gente a rezar com ele. Todos nós sabemos que o Padre Bergoglio, o Arcebispo Bergoglio e agora o Papa Francisco têm a mania de pedir para rezar por ele, não é? Passa a vida a dizer: pá, rezem por mim, sistematicamente. Em Fátima, desta vez, não fez isso. Fez o contrário disso, tem graça. Disse assim: irmãos e irmãs, obrigado por me teres acompanhado. Ele não pede para a gente rezar por ele, agradece que a gente reza por ele. A Jacinta viu nós a rezarmos com o Papa e ele agradece, vem-nos agradecer, porque nós estamos a rezar com ele. Não podia deixar de vir aqui para venerar a Virgem Mãe e confiar-lhe os seus filhos e filhas. Sob o seu manto não se perdem. Dos seus braços virá a esperança e a paz que necessitam e que suplico para todos os meus irmãos do batismo e a humanidade. De modo especial para os doentes e pessoas com deficiência, os presos e desempregados, os pobres e os abandonados. Queridos irmãos, rezamos a Deus com a esperança de que nos escutem os homens e dirigimos aos homens com a certeza de que nos vale Deus. No domingo seguinte, já em Roma, no dia 14, no Regina Coeli, onde ele, como todos os Regina Coeli, faz uma descrição da viagem que tinha acabado de fazer, diz: em Fátima mergulhei na oração do santo povo fiel, oração que lá corre há 100 anos como um rio, para implorar a proteção materna de Maria sobre o mundo inteiro. Muita gente, e aliás aconteceu aqui também ao almoço hoje, na nossa mesa, se impressionam sobretudo com o silêncio daqueles momentos em que o Papa esteve calado a rezar e o povo todo esteve calado com ele. O Papa também ficou impressionado com isso. E diz logo a seguir: desde o início, quando na Capela das Aparições estive muito tempo em silêncio, acompanhado do silêncio orante de todos os peregrinos, criou-se um clima de recolhimento e contemplação, no qual se envolveram os vários momentos de oração. E no centro de tudo estava o Senhor ressuscitado, presente no meio do seu povo, na palavra e na Eucaristia.
presente no meio de tantos doentes que são protagonistas da vida litúrgica e pastoral de Fátima, como em todos os santuários marianos. E ainda hoje é tão necessária oração e penitência para implorarmos a graça da conversão, para mais como o fim de tantas guerras que estão em todo lado no mundo e que se alargam sempre mais, como o fim dos conflitos absurdos, pequenos e grandes, que desfiguram o rosto da humanidade. Este é o primeiro pilar da oração que, como veem, perpassou todos os principais momentos do Papa em Fátima, que são muito pequeninos, quer dizer, o texto completo daquilo que ele disse são meia dúzia de páginas, mas são muito densos e vale a pena voltarmos a ler e meditarmos. Curiosamente, o segundo e terceiro pilar o Papa juntou-os, a penitência e a consagração. Andaram sempre a par, como aliás é tradicional na abordagem do Papa Francisco. Isso vem muito contundente na bênção dos doentes, depois da missa. Como sabem, depois da missa o Papa na bênção dos doentes fez mais uma intervenção. E aí diz, hoje a Virgem Maria repete a todos nós e a pergunta que fez há 100 anos aos pastorinhos. Quereis oferecer-vos a Deus? A resposta, sim, queremos, dá-nos a possibilidade de compreender e imitar as suas vidas. Isto é um bocadinho o abuso, não é? Nossa Senhora perguntou isto aos 3 pastorinhos, não perguntou à gente. Foi aos 3 pastorinhos. Mas o Papa entrega-nos esta pergunta. Põe-nos em cima dos ombros esta mesma pergunta. E querem oferecer a Deus? A penitência está central em Fátima. Logo na segunda aparição do anjo, o anjo diz, de tudo o que puderes oferecer um sacrifício em ato de reparação pelos pecadores, com que ele é ofendido, e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Na aparição de maio, Nossa Senhora diz, quereis oferecer-vos a Deus, é esta a citação completa que o Papa troncou, quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Na aparição de julho, Nossa Senhora diz, sacrificai-vos pelos pecadores e dizem muitas vezes, e em especial quando fizerdes alguns sacrifícios. Ó Jesus, é pelo vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. E a 19 de agosto, nos Valinhos, na aparição adiada de 13 para 19, diz, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores. Vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por ela. Como é que é possível que os nossos sacrifícios salvem os pecadores e para o inferno? Não faço ideia. Mas a Senhora disse que sim, e ela deve saber. Quer dizer, não vale a pena estarmos com tretas, não é? Nossa Senhora disse que sim, e por isso é para a gente fazer. Não há espinhas, não é? Queremos oferecer-nos a Deus ou não? O Papa aplica isto, em particular, nos doentes. É o momento em que ele trata mais disto, na tal saudação no final da missa, onde ele diz, queridos doentes, vivei a vossa vida como um dom. E dizei a Nossa Senhora como os pastorinhos que vos quereis oferecer a Deus de todo o coração. Não vos considereis apenas receptores de solidariedade caritativa, mas senti-vos inseridos a pleno título na vida e missão da Igreja. A vossa presença silenciosa, mas mais eloquente do que muitas palavras, a vossa oração, a oferta diária dos vossos sofrimentos, em união com o Jesus crucificado pela salvação do mundo, a aceitação paciente e até feliz da vossa condição, são um recurso espiritual, um património para cada comunidade cristã. E termina com uma frase extraordinária, espetacular, típica do Papa Francisco. Não tenhais vergonha de ser um tesouro precioso da Igreja. Diz aos doentes, não tenhais vergonha de ser um tesouro precioso da Igreja. E só a mensagem de Fátima explica isto. Não é? É exatamente aquilo que foi dito. Estes sofrimentos, os sofrimentos que o Senhor nos quer mandar, abraçados, e aqueles que a gente faz, mas aqueles, sobretudo aqueles que o Senhor nos quer mandar, abraçados com esta atitude que o Papa escreve, são um tesouro para a Igreja. São a salvação dos nossos pecados, são aquilo que nos impede de cair no inferno. O resultado desta consagração está em 2 temas que ele depois deduz e que são típicos da evangelização do Papa Francisco desde o princípio. Ele, aliás, cita-se a si próprio na Evangelii Gaudium, neste quadro. A primeira é a ternura. Citando exatamente essa primeira exortação apostólica, como sabem, todos consideram o Evangelii Gaudium como um texto programático do pontificado, ele diz, sempre que olhamos para Maria, voltamos a acreditar na força revolucionada da ternura e do carinho. Nela vemos que a humildade e a ternura não são virtudes dos fracos, mas dos fortes, que não precisam de maltratar os outros para se sentirem importantes. Esta dinâmica de justiça e de ternura, de contemplação e de caminho ao encontro dos outros, é aquilo que faz dela um momento eclesial para a evangelização.
e depois continua com um texto já novo, possamos com Maria ser sinal e sacramento da misericórdia de Deus, que perdoa sempre, perdoa tudo. Esta é a primeira missão que nos entrega, a missão da ternura. E a segunda, também um tema típico do Papa Francisco, é a da esperança. Na homilia da missa de dia 13, porque a citação anterior é da benção das velas de dia 12, mas agora na homilia de dia 13 ele diz: pois ele criou-nos como uma esperança para os outros, uma esperança real e realizável, segundo o estado de vida de cada um. Não queiramos ser uma esperança abortada. A vida só pode sobreviver graças à generosidade de outra vida. Se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto, disse, e fez o Senhor, que sempre nos percebe. O nosso papel é sermos esperança. Meus amigos, no estado da economia portuguesa é isso mesmo que a gente tem que fazer. Não é? E a esperança é precisa sobretudo nos sofrimentos. Diz ele, quando passamos através de alguma cruz, ele já passou antes. Assim não subimos à cruz para encontrar Jesus. Foi ele que se humilhou e desceu até à cruz para nos encontrar a nós e em nós vencer as trevas do mal e trazer-nos para a luz. Este texto é notável, não é? Cada vez que sofremos a cruz, que sofremos um sofrimento, uma contrariedade, um drama, ele já passou antes. E não somos nós que subimos e nos dignamos sofrer, foi ele que veio ter connosco. E termina com uma missão. Sob a proteção de Maria, sejamos no mundo sentinelas da madrugada que sabem contemplar o verdadeiro rosto de Jesus Salvador, aquele que brilha na Páscoa, e descobrir novamente o rosto jovem e belo da Igreja, que brilha quando é missionária, acolhedora, livre, fiel, pobre de meios, rica de um amor. Portanto, sermos, em todo o lado, a Igreja missionária, acolhedora, livre, fiel, pobre de meios, rico no amor. Isto é aquilo que ele tem dado a dizer, e nós temos uma riqueza extraordinária dos textos deste Papa, que fala, que se desunha, escreve, que se farta, e os temas vão sempre aqui. Agora, o que é extraordinário é exatamente reencontrar esse ensinamento do Papa Francisco, agora com os tons de Fátima, agora a partir da mensagem de Fátima. Termino, já falei muito, peço desculpa, mas